A volta do Congresso Nacional depois do Carnaval e também o funcionamento em Brasília, ainda teremos desdobramentos da Operação Hora da Verdade da semana passada e os possíveis impactos na vida do brasileiro e da política brasileira. A gente vai conversar agora com o procurador do Ministério Público aqui de São Paulo, Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, procurador? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Um prazer conversar com você e com todos os telespectadores da TV Jovem Pan News. Muito obrigado. Bom, o senhor que tem essa luta no combate à corrupção, de que maneira também vem acompanhando os desdobramentos dessa operação? E, claro, todo mundo tem direito de se defender, enfim, mas os impactos podem ser grandes na avaliação do senhor. O que é possível esperar? Uma discussão jurídica, se as pessoas devem ser já enquadradas por alguma regularidade ou não? Qual é o posicionamento do senhor? Veja, todas as pessoas têm direito à ampla defesa. O princípio do contraditório é um princípio absolutamente basilar. Mas tudo aquilo que foi visto, Tiago, em relação àquela reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, sem sombra de dúvida, é estarrecedor, não é? Algo que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, envolvendo toda a equipe ministerial, em que se falava abertamente, tranquilamente, uma conspiração contra o Estado democrático de direito, envolvendo o então presidente da República, ministros de Estado, falando abertamente sobre uma virada de mesa, sobre um golpe de Estado, sobre violação à soberania popular, é algo extremamente grave, extremamente sério, e tudo isso certamente terá desdobramentos. Houve a determinação de uma série de medidas cautelares, o passaporte do ex-presidente da República está apreendido, o presidente do partido PL foi preso, porque foi encontrado em seu poder uma arma de fogo, ele que já foi preso e já cumpriu pena por corrupção, por lavagem de dinheiro, por crime de formação de quadrilha, associação criminosa e outros crimes. Tudo isso é bastante sério, bastante grave, e o único caminho para o país é que essa investigação prossiga e que nós tenhamos a responsabilização de todas essas pessoas que tenham efetivamente contribuído para violar a ordem democrática. Não temos outro caminho possível, não é? Isso tudo é muito sério, muito grave, um trabalho exemplar feito pela Polícia Federal, feito pelo Ministério Público Federal, e todas as pessoas precisam responder na medida da sua ação, né? Sim. Gente de alta patente militar, gente que tenha funções civis, tudo aquilo que foi feito para violar a ordem democrática, a soberania popular, gente que trabalhou para desestabilizar a nossa democracia, para desestabilizar o sistema de urnas eletrônicas, tudo isso precisa ser devidamente investigado e promovidas as responsabilidades a partir daquilo que forem colhidas as provas necessárias, um trabalho sério, profissional da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do sistema judiciário. É o que se espera, é o que é necessário, a lei é para todos. O procurador, uma operação foi detonada também a partir de uma delação premiada. A gente tem muitos exemplos da Operação Lava Jato que muitas vezes a investigação não se sustenta. A senhora acha que dessa vez pode ser diferente por causa das provas especificamente? Sim. Veja, é importante também, tecnicamente, esclarecer, quando você traz com muita felicidade essa questão das delações premiadas. Quando existe uma colaboração ou delação premiada, alguém que está envolvido numa prática criminosa apresenta-se ao sistema de justiça, ao sistema policial e nos traz uma colaboração. Ninguém pode ser condenado única e exclusivamente com base na palavra de um delator, de um colaborador. Isso é expresso na lei, não é? A lei diz que a colaboração de alguém, de um delator, ela é importante para que nós possamos puxar o fio da meada, não é? A partir dali começam as investigações, mas nós precisamos daquilo que se chama de prova de corroboração.
né? Sem a chamada prova de corroboração, ninguém pode ser legalmente condenado. Então, colaborações premiadas, delações, não é? Que é o que é previsto na Lei 12.850, isso é absolutamente importante e necessário, mas nós precisamos da chamada prova de corroboração. E todas as pessoas têm o direito à ampla defesa, temos o duplo grau de jurisdição, e aí esses elementos são submetidos ao sistema judiciário, as pessoas têm o direito a se defender e essas provas são examinadas dentro do duplo grau de jurisdição e se as responsabilidades são demonstradas, aí as penas devem ser aplicadas. E esses crimes contra a ordem democrática, golpe contra o Estado Democrático de Direito, são previstas penas altíssimas, né? São 10, 12, 14 anos de reclusão nestas hipóteses. Em sendo demonstrada responsabilidade penal por estes crimes, envolvendo esses generais, envolvendo o ex-presidente da República, estas penas são bastante altas e nós podemos ter penas de prisão elevadíssimas por estas práticas criminosas. Não é? Então, isso precisa ser devidamente apurado, devidamente demonstrado dentro do devido processo legal e se ao final a responsabilidade for demonstrada, que as punições sejam aplicadas, porque nós precisamos proteger o sistema democrático do país. Procurador, vou chamar os nossos comentaristas. O Nelson Kobayashi faz a próxima pergunta para o senhor. Doutor Roberto Leviano, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Minha pergunta é a sua avaliação sobre uma crítica que se faz a respeito exatamente da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, porque a delação teria sido feita pela Polícia Federal, com homologação pelo STF, sem a participação do Ministério Público. E a gente teve decisões, inclusive, há alguns anos do STF, tornando nulas as delações em que o MP não participou. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que, de alguma maneira, isso pode contaminar a delação do Mauro Cid e tudo o que está acontecendo a partir dessa delação? Muito boa sua pergunta, Nelson. Muito boa, muito interessante. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, quando examinou este tema da colaboração premiada e permitiu que os acordos pudessem ser estabelecidos não só com o Ministério Público, mas também com a polícia, com todo o respeito ao relevantíssimo trabalho feito pela Polícia Civil e Federal no Brasil, permitindo que acordos pudessem ser estabelecidos, as delações pudessem ser estabelecidas também com a polícia, a meu ver, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, cometeu-se um equívoco. Né? Por quê? Porque o titular da ação penal, nos termos da Constituição, é o Ministério Público. É muito complicado você permitir que um colaborador faça um acordo com a polícia, enquanto o titular da ação penal é o Ministério Público. Isso hoje é possível nos termos da decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso que foi colocado aqui em relação ao Mauro Cid, em tese é possível, não é? Mas, a meu ver, não é o melhor caminho. Né? Hoje, nosso sistema, como é que funciona? É possível um acordo de delação entre um colaborador e a polícia, mas é necessário que isso seja submetido ao Ministério Público para que tenha validade. Não é? Penso que o melhor seja que esses acordos sejam estabelecidos exclusivamente junto ao Ministério Público. Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, Nelson, é permitir a colegitimação entre Ministério Público e polícia, que, a meu ver, não é o melhor caminho. Mas hoje é o caminho que nós temos. Né? Isso gera um problema de dividir essa atribuição entre as duas instituições. Não é o ideal, mas é o que nós temos hoje em vigor. Procurador Liviano, agora a Dora Kramer faz a pergunta. Dora. Boa noite, doutor Roberto. Eu queria voltar num outro assunto de dias atrás, né?
que não ficou, não está ainda, está mal parado, né? Primeiro, aquele ranking da Transparência Internacional, em que o Brasil caiu 10 pontos. Foi muito criticado e depois o ministro Dias Toffoli resolveu investigar, pedir uma investigação contra a Transparência Internacional. Isso provocou reações de cá e de lá, né? Muitas críticas e apoios à transparência. Qual é a sua posição com relação a isso? O que o senhor pensa? Obrigado, Dora. É um prazer estar conversando com você. A Transparência Internacional, a meu ver, é a mais importante, a mais relevante organização no mundo que lida com a temática anticorrupção. No ano que vem, completa 30 anos de existência a partir de uma iniciativa de Peter Eigen, ex-diretor do Banco Mundial. Seu trabalho é relevante, o índice de percepção da corrupção, ele analisa indicadores relevantes em 180 países, não obstante seja um índice de natureza subjetiva, até porque não é possível medir a corrupção do ponto de vista objetivo. Não se inventou e nem vai se inventar um corruptômetro, porque nós tomamos conhecimento dos casos que deram errado. Alguém que não recebeu a sua parte, a corrupção que fracassou. Não há como medir a corrupção do ponto de vista objetivo. Nós tocamos a ponta dos icebergs. Agora, me parece, com todo respeito ao ministro Dias Toffoli, que esta iniciativa, a meu ver, foi uma iniciativa assodada. As premissas da decisão do ministro Toffoli, a meu ver, foram premissas equivocadas. Os pontos que fundamentam essa tomada de decisão foram pontos que já foram esclarecidos anos atrás pela Procuradoria-Geral da República, foram desmentidos pela Procuradoria-Geral da República. O Estatuto da Transparência Internacional veda o recebimento de recursos em acordos de leniência. Me parece que as premissas são premissas que não se sustentam. E eu penso que essa é uma questão que foi mal colocada, por parte do ministro Dias Toffoli. Já houve um questionamento da decisão em relação à suspensão da multa da JF por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e eu tenho a impressão que existe uma grande chance dessa decisão ser revertida, ou uma revisão do próprio ministro Dias Toffoli, ou se chegar à apreciação do plenário do Supremo, essa decisão em relação à suspensão da multa, penso que será revista. É a minha impressão, é a minha opinião, é a minha avaliação, Dora. Professor Roberto Liviano, que preside o Instituto Não Aceito a Corrupção. Procurador, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bom fim de carnaval, até a próxima. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria. Quem quiser continuar o debate, convido a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial. E é uma honra sempre conversar com vocês. Até a próxima, um bom final de feriado a todos. Muito obrigado. Forte abraço.